Podcast Radar Xinguara apresenta Radar em Foco. Olá, aqui é o William Gonçalves e está começando mais uma edição do Radar em Foco. Desde o início das atividades do Radar Xinguara, nós temos conversado com diferentes pessoas que contribuem com o crescimento da cidade de Xinguara. E entre essas pessoas estão os empreendedores. Nós temos conhecido a história dos negócios desses empreendedores, os desafios, as dificuldades e também as conquistas. Mas a verdade é que qualquer negócio, para ter sucesso, precisa estar com as contas e obrigações fiscais em dia. Por isso, nesse episódio do Radar em Foco, nós vamos entender quais são os cuidados iniciais que se deve ter ao abrir uma empresa, assim como também como pagar menos impostos de forma legal e como manter a saúde financeira e tributária do negócio em dia. Para falar sobre isso, nós vamos conversar com Bruna Cândido, gerente da Visão Contábil, aqui de Xinguara. Ela vai trazer algumas orientações sobre planejamento contábil e como isso pode contribuir para o sucesso de pequenos empreendedores até empresas de médio e grande porte. Se você quer saber quando é a hora de buscar ajuda profissional e como a contabilidade pode ser estratégica para o crescimento do seu negócio, fique conosco. Nós estamos aqui com a Bruna Cândido, que é gerente da Visão Contábil aqui em Xinguara, né? Que vai conversar com a gente sobre planejamento contábil e a sua importância para os negócios, né? Para os pequenos empreendedores e para as empresas, né? Então eu deixo espaço para que ela faça a sua saudação aí para a nossa audiência. Perfeito. Bom, muito obrigada pelo convite, né, William? É um prazer estar aqui. A ideia é trazer um pouquinho de conteúdo, um pouco pincelar alguns pontos cruciais, estratégicos aí para o desenvolvimento, né, dos pequenos empresários, das empresas, dos negócios em geral. Então, sou gerente aqui da Visão Contábil hoje e a gente vai trazer um pouco da realidade do dia a dia e do que pode impactar positivamente e negativamente. Certo. É importante destacar, né, como eu já falei logo no início desse episódio, que nós aqui do Radar Xinguara sempre estamos conversando com empreendedores, né, empresários, pessoas que têm aí seus negócios. E esse tema aqui, né, nós vamos tentar trazer de uma forma que todos possam compreender, mas que é de extrema importância, né? Principalmente para você, de repente, que já presta algum serviço, já tem algum negócio, mas não é formalizado, né? Não tem um CNPJ, ainda é uma pessoa física, né? E justamente o que nós vamos conversar aqui, ele trata de como, né, essa questão da contabilidade, desse planejamento, pode contribuir justamente para que o seu negócio, né, cresça. Né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, né, é justamente sobre isso, né? Então, Bruna, eu quero que você diga, né, os empreendedores que eles ainda não possuem um CNPJ, né, não são ainda pessoas jurídicas, eles já devem se preocupar com essa questão da contabilidade nos seus negócios, ou eles, vamos dizer assim, vão fazendo ali muito de forma intuitiva? Como é que funciona isso aí? É importante se preocupar desde o início, né? Então, assim, primeiro a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Então, eu estou ali começando, às vezes começa pequenininho, vai puxando ali algo que eu faço, às vezes, no meu horário livre, vai se estruturando e acaba virando realmente um negócio, um meio de sustento. Então, é interessante entender que se eu posso crescer, é interessante que eu cresça organizado e estruturado desde o início. Hoje a gente vive uma realidade em que a gente tem tudo muito amarrado. Então, acesso a crédito, questão da concorrência, a profissionalização, modo de prestar os serviços ou que seja um comércio. E tudo isso ele vem de acordo com a formalização. E para isso a gente tem que se preparar desde o início. A gente tem estudos do Sebrae e outras pesquisas que entre 50% a 60% das empresas fecham nos 5 primeiros anos. Então, assim, se eu começo já bem organizado, eu entendo que aquele impacto para a minha empresa, eu vou garantir que eu vou sobreviver.
A ideia de um negócio é trazer rentabilidade e crescimento. Ela não é ali, eu vou estar trabalhando, vendendo almoço para comprar janta apenas, né? Eu quero me organizar, estruturar, crescer e ter sucesso. Às vezes, como pessoa física no começo, até que dá. Mas depois a gente pode ter um MEI, que é um microempreendedor individual. É uma ótima forma de começar. Ele é um sistema bem simplificado, a carga tributária é baixa. Não são todas as atividades que permitem que haja o MEI, né? Algumas a gente já tem que enquadrar direto em outros regimes, mas já é a primeira porta de entrada para que a pessoa possa faturar, ter o seu CNPJ, se organizar de maneira profissional. Então, assim, é uma das melhores opções que a gente tem para o início ali. Mas é porque, assim, muitas pessoas começam, às vezes, com uma forma de complemento de renda, né? Então, ela já tem um trabalho e começam alguma atividade no intuito de complementar a renda, né? Então, você está colocando aí que mesmo nessa situação já seria interessante ela fazer esse processo, né? Sim, com certeza. A gente tem, especialmente, mesmo sendo um complemento, às vezes dependendo desse valor desse complemento, é interessante a gente trazer para uma pessoa jurídica. Quando a gente olha lá, qual que é a minha renda total no final ali? Quando eu vou pagar o imposto de renda pessoa física, ou se eu quero ter talvez um investimento em alguma coisa, uma justificativa dessa renda melhor perante, eu quero financiar uma casa, um carro, eu tenho a minha fonte de renda principal, no meu trabalho principal, mas eu também tenho essa outra empresa aqui que me ajuda a complementar, eu consigo trazer um faturamento, eu já consigo ter uma conta de atividade bancária focada ali, então é uma alternativa interessante sim. É aquilo lá, a gente tem que sempre conversar com todo mundo, não é 100% dos casos, mas boa parte dos casos é importante sim ter essa atuação já com viés empresarial, já profissionalizado. Mas aí no caso o MEI, né? Vamos falar aqui do MEI. Ele precisa, né? Ele é obrigado a contratar um contador? Há alternativas, né? Tanto assim, a abertura de um MEI, essa primeira parte, o próprio governo, a própria lei do MEI, ele traz que a pessoa tem, a gente presta essa primeira ali, a abertura e tudo mais, a gente consegue até trazer sem essa cobrança. Aí ele tem a alternativa de ir atrás da regularização, por vezes, às vezes um alvará, alguma outra coisa, ou a gente tem esses outros que são particularidades que a gente também oferece para auxiliar. Já quando a gente entra na parte de folha de pagamento, por exemplo, o MEI ele tem direito a ter até mesmo um colaborador. Sim. Sim, é necessário, é completamente necessário para que seja vindo todas as obrigações ali prestadas da maneira correta. Ele tem que fazer declaração, ele tem que trazer a guia. Então, assim, se a pessoa quiser ir atrás, talvez fazer, ok, o MEI tem essa possibilidade. Mas, se ele precisar de uma orientação um pouco mais aprofundada, até porque tem alguns pontos cruciais, por exemplo, o MEI ele tem um limite de faturamento. Às vezes a pessoa não está acompanhando tão bem aquele limite, ele alcança ali um sublimite, há ali, né, o que a gente fala, uma margenzinha maior, e às vezes o empresário ele não se atenta, a gente tem que chamar ele e falar, olha, escuta, agora é a hora da gente pensar em uma outra estratégia para que a gente cresça. Você vai manter nesse patamar ou a gente já vai pensar a hora de mudar a tua empresa para um outro regime? Você vai deixar de ser um MEI e vai passar a ser um ME, que é um microempresário, um microempreendedor. Então, tem tudo isso. O MEI ele consegue ter uma liberdade muito grande de atuação independente, mas também ele tem algumas outras coisas que ele precisa de orientação. E aí, para isso, aonde entram os escritórios de contabilidade, né? Que tem as pessoas capacitadas para orientar ali. Certo. E quando a pessoa vai abrir uma empresa, né? Quais são os cuidados que ela deve ter no início, né? Nessa parte da contabilidade aí? E nas obrigações fiscais que decorrem dessa abertura, né? Quais são aí os cuidados? Perfeito. A gente tem que ter, quando vai abrir uma empresa, né, do ponto de vista fiscal e contábil, a gente tem que entender que tudo vai estar impactando, qualquer uma dessas partes. Se eu não estou em conformidade fiscal, se eu não faço as minhas obrigações fiscais de abertura ali, né, da primeira informação, as mensais, tudo isso vai me trazer o quê? Multas e juros. A Receita pode entender como uma omissão de receita, como um tipo de sonegação. E são obrigações acessórias, elas têm esse nome porque realmente não dá para ficar sem enviar. Mas quando a gente trata do momento do processo de abertura em si, às vezes a pessoa pode pensar assim, não, é muito fácil, a gente leva lá, fala o que eu quero fazer, abro na junta comercial e está feito. Só que a gente tem que definir bem quais as atividades.
Se eu defino uma atividade de atuação errada, eu posso estar fazendo o que eu trabalho, mas com o meu CNPJ com a atividade errada, ou eu posso colocar coisas a maior, coisas a menor. Aquilo impacta, por exemplo, no alvará. Se eu trabalho aqui com podcasts, mas eu tenho na minha atividade venda de produtos de limpeza, não faz sentido não estar assim. Às vezes a pessoa vai, não, eu quero colocar, bota tudo que tiver, que vai que eu mudo de ramo. E aí, um alvará para pessoas que trabalham com risco hospitais, resíduos químicos, ele é muito mais caro, porque ele é um grau de risco maior do que essa. Se eu tenho uma empresa que ela tem, hoje em dia, vou contratar funcionários, eu tenho que tratar um programa que é o PCMSO, que é o Programa de Riscos Sociais e Operacionais do Trabalho, né, para o PGR. E tudo isso está atrelado. Então, se a minha atividade é de risco, se eu tenho um depósito de gás, um posto de combustível, é diferente de eu trabalhar em uma salinha de atendimento no telefone. Então, o meu risco é maior. A gente tem que ter toda uma avaliação de se tem ou não insalubridade, se incide ou não algum tipo de adicional. Então, assim, quando a gente começa a pensar, é todo um ecossistema. Atividades influenciam, o porte da empresa também, o regime é de extrema importância. O regime é crucial. Acho que a gente pode até aprofundar melhor, que é uma das principais causas lá, né, do que vem que às vezes as empresas ou pagam impostos a menor e depois são autuadas ou pagam a mais. E hoje a gente tem 3 regimes principais, né, além do MEI ali, que é o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. E aí, dentro de cada uma dessas, tem as suas peculiaridades e é individual. Você pode ter o mesmo ramo de negócio que o meu, mas você pode ter uma particularidade que para você é melhor o Simples, para mim seria melhor um lucro presumido. Então, tem que ser feita uma análise individualizada, para que tenha o lucro, para que tenha as obrigações cumpridas de maneira assertiva. E como é que essa questão da contabilidade ela pode ser estratégica para o crescimento sustentável de um negócio? E entra muito desde essa parte, né? Desde o nascimento. A gente pensa dentro dessa atividade. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Simples Nacional. Ele tem o que a gente chama de anexos. São faixas de atividade, modelos de atividades e faixas de faturamentos ali que compõem todos os anexos do Simples. E a gente tem uma coisinha que a gente chama de fator R, que é para algumas atividades, por exemplo, algumas clínicas médicas, área de saúde. Se você tem a sua folha de pagamento maior que 30% do seu faturamento, a sua carga tributária é menor. Então, se eu te enquadro num anexo errado e eu não cuido desse fator, provavelmente você vai pagar imposto a mais e às vezes você poderia estar retirando um prolabore maior e você contribuiria mais para a sua aposentadoria lá na frente. O dinheiro que você vai pagar mais de imposto, você poderia estar reinvestindo no negócio. Então, tudo isso passa quando a gente faz um estudo de mudança de regime. Hoje, esse ano, beleza, esse regime está bom para mim, mas eu quero crescer, a nossa previsão, vou abrir uma filial. Então, tudo isso vem da contabilidade. A gente tem que entender as despesas. Às vezes você vai mudar de regime, não, pode te prejudicar. A gente entende todas as despesas, receitas, o que a gente chama ali, né, da linguagem ali, da contabilidade de ativos e passivos, para fazer essa projeção. Há casos de empresas que vêm crescendo, existem tipos de atividade que têm regime especial. Um regime especial, ele te dá aí uma redução, vamos supor, de estado aqui de ICMS. E às vezes a pessoa não sabe que tem. Ou um comércio. Se o comércio ele classifica um produto errado, aquele produto às vezes é uma cesta básica, tem um valor mais baixo. Se eu não entendo isso, eu tributo ele de forma integral. Então, a contabilidade ela passa por tudo isso. Então, ela vem na estratégia e consultiva para quê? Cada negócio é um negócio. Cada empresário ele quer sair do ponto A, chegar até o ponto B, e a gente tem que montar um plano de ação para cada um, de acordo com a realidade de cada um. É interessante que isso que você destaca aí coloca justamente, né, essa questão de por que alguns empreendedores estão pagando mais impostos do que deveriam e está relacionado justamente desse planejamento aí, né? Isso, exatamente. Vamos dizer assim, esses desajustes acabam criando essa situação, né? Então, muitos empreendedores poderiam estar pagando menos impostos, estão pagando muito por não ter essa percepção também. E é aquela questão que às vezes é num detalhe que a gente entende. Porque, por exemplo, se eu vou te olhar, eu vou te olhar como um global. Você tem a pessoa física por trás da pessoa jurídica da empresa. Então, a gente tem que trazer estratégias que sejam boas, tanto para a saúde do negócio, quanto também para a própria... entender a participação dos sócios, dos outros que compõem aquele quadro ali,
e orientar para que não venham autuações depois, ou ter estratégias. Hoje a gente tem muitas estratégias tributárias. Então a gente consegue de maneira completamente legal, não é nada que dá o jeitinho ali, que a gente consegue trazer equiparações que reduzam a carga de impostos. Mas a gente vai atrás até o último caso ali, chega, o máximo que a gente consegue reduzir é aqui e a gente vai trabalhar. A gente consegue pedir um regime especial, um termo de conduta especial, a gente consegue trabalhar aí com esses tipos de mercadoria aqui. Essas mercadorias você tem uma isenção maior, a gente consegue entrar abordando o preço. Olha, tá aqui onde entra o teu imposto na sua precificação. Às vezes o empresário ele não tem essa visão de, eu acho que eu estou colocando um preço bom aqui, estou comprando bem. Não é. A gente tem empresas, um exemplo do lucro real, que compram de determinadas empresas que geram créditos, outros não. Esse crédito pode ser o que vai fazer a diferença no imposto menor que ele vai pagar. Então, é o que você falou, estratégias tanto de enquadramento de regime, quanto enquadramento ali, né, do tipo de atividade da empresa, para que ela seja coerente com o que realmente atua. Outras demais atitudes que a gente pode ter, e desde o que é vendido, classificação correta, a própria folha de pagamento, como que a gente consegue trazer ela da maneira mais correta, sem riscos. A gente tem o dia a dia e a gente tem aquele risco que pode vir lá no futuro, que é uma autuação. Então, tudo tem que ser planejado, analisado, se vai abrir uma empresa a mais, se eu tenho uma empresa do Simples, eu quero trazer outra de outro regime, tem limitações. Então, tudo tem que ser estudado, caso a caso. Para vocês verem como tem muitas questões realmente que sem orientação devida a gente fica perdido, né? É natural. Somente para quem está começando, né? Quando a gente olha para o cenário, é muito complexo. O Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Isso. É complexo para a gente que lida no dia a dia, que a gente está sempre estudando o tempo inteiro para entender. Às vezes a gente pega aqui, não, esse segmento aqui a gente ainda não tinha, vamos estudar e se aprofunda, e aí cada vez aprende mais alguma coisa. E cada dia também eles mudam as obrigações. Do ano passado para cá, surgiram novas obrigações acessórias já, eles trazem novas regras para o jogo. A gente vai ter uma reforma tributária que vai melhorar para o sistema brasileiro, mas isso é até 2033 a transição. Até lá vai ser um pouquinho caótico. Mas você pega o empresário, a pessoa que está começando. Isso aqui eu estou trazendo. A gente que vive disso tem dificuldade para entender, às vezes, algumas coisas, tem que ficar o tempo inteiro estudando. Imagina para quem está preocupado em vender, em escolher o produto. Eu estou desenhando o meu produto, eu tenho que pensar na minha qualidade de fornecedores, na qualidade da produção, do meu serviço. Eu estou estudando para atender. Se eu sou médica, eu vou estudar o quê? Para trabalhar ali quanto médico com os pacientes, especializar. Se eu sou um comerciante, eu quero trazer o melhor preço, o melhor produto, posicionar a minha vitrine. Então, assim, é muita coisa na cabeça do empresário. E o Brasil não tem uma educação ampla acerca disso, não é divulgado tudo isso. É muito carente de conhecimento. Isso é algo que a gente vem tentando também trabalhar, essa conscientização. Então, se a pessoa vai indo ali no fluxo conforme o que vai dando conta, não sobra tempo para procurar essas especificidades. E aí é onde entram as outras pessoas que entram para auxiliar. Então, aqui imagina a cabeça, né, do pequeno empresário. Hoje eu vou abrir, eu tenho que reformar o meu ponto, eu preciso contratar uma pessoa, ao mesmo tempo me liga, o caminhão que estava trazendo o meu produto quebrou, vou atrasar pedido de cliente. É uma loucura a cabeça do empresário. Se ele não tem ali alguém que pode ajudar ele nessas outras partes complexas, que ele não tem obrigação nenhuma de saber o detalhe do detalhe, ele tem que entender o que é o impacto do negócio dele. É importante, a gente está aqui para ensinar. Mas o como eu vou entrar no computador e declarar aquilo, ele não precisa se aprofundar, né? Então, é muito isso. É difícil empreender no Brasil. É muito difícil empreender no Brasil. É aquela questão. Por isso que muita empresa fecha nos primeiros anos. São várias as dificuldades. É planejamento estratégico, é a gestão, às vezes é a dificuldade de mão de obra, a questão do financeiro. Mistura muito a pessoa física com o empresarial. Se a pessoa não tem uma contabilidade da empresa fechada de maneira certinha, como que você vai saber o que é da empresa, o que é seu? Normalmente, o que a gente pensa, né? Tá faturando. Faturei 30 mil. Aqueles 30 mil é meu, é minha empresa? Tiro ali eles. Não é, né? Necessariamente. Tem que entender o custo da sua empresa, se você vai ter que ter uma reserva de emergência, qual que é o teu custo pessoa física,
se ela ainda está se pagando, o que eu vou ter que investir. Tudo existe um equilíbrio ali e é natural da gente não ir atrás, né? Se você não tem ali alguém para fechar para você certinho. Porque realmente a gente tende a focar muito na nossa atividade e essa parte que envolve muito a questão da área administrativa fica realmente meio atrapalhada no meio disso tudo, né? Como você mesmo já citou aí, né? E você até falou sobre essa questão de que muitos não conseguem resistir por longos anos, né, com a sua atividade, acabam fechando, né, as empresas, enfim, né? Inclusive até aqui antes de começar nós estávamos vendo alguns dados sobre isso, né? E sobre essa questão em específico, né? Quem encerra, né, um negócio, né? Qual é o cuidado que deve ter para não ter pendências com o fisco ou problemas futuros, né? Porque afinal de contas, beleza, a minha atividade tive que encerrar, mas assim, não é simplesmente fechar ali e pronto, né? Baixei a porta hoje, não entro mais e tá fechado. Tem coisas ainda para se resolver para depois não ter nenhum tipo de problema, até para a pessoa física, pra né? pessoa física, exatamente, porque depois pode vir e o sócio é quem responde perante a pessoa jurídica, né? Isso. Então, assim, é verificar. Em casos de comércio, por exemplo, a gente tem toda uma questão de estoque dos produtos, tem que ser trazido o que vai ser feito com aquele estoque, uma baixa, tem que estar tudo em dia com essas declarações acessórias, que a gente falei, a gente tem declarações que são mensais, da parte fiscal, da parte contábil também, a gente tem declarações anuais, tem um fechamento de balanço, tudo isso ele tem que estar 100% em dia, você não pode dar baixa na empresa se você tiver com omissão de alguma declaração, por exemplo. Eu deixei de transmitir, eu abri a minha empresa, eu não estava com contador na época, eu fui tocando, quando você vê, tem aquele tanto de declaração ali para trás que tem que fazer, tenho que estar com os meus impostos ali, já todos encaminhados também, né? Se eu tenho imposto em aberto, eu preciso me regularizar. Folhas de pagamento também, a gente não pode ter débitos trabalhistas, eu tenho que entender, se eu vou fechar o meu negócio, eu tenho um quadro de funcionários, eu tenho que pagar a rescisão, eu tenho que trazer tudo que vem dessas outras verbas, a própria prestação de serviços também, né? Por mais que seja atividade diferente, ela tem todas essas obrigações ali, municipais, estaduais e federais. Então, tem que estar tudo 100% regularizado para que a gente possa fechar de maneira a não ter nenhuma surpresa indesejável no futuro. E assim, você já até inclusive já citou aí vários aspectos que colocam, né, que a contabilidade bem feita, né, ela é aliada no planejamento do negócio dos empreendedores, né? Você tem alguma coisa a mais a acrescentar sobre isso? Tenho muito essa parte de quando a gente olha para o futuro, é um pouco do que eu trouxe, né? A gente tem que entender que momento eu estou, onde eu quero chegar, e a gente traz que esses indicadores da contabilidade, por exemplo, um balanço, ele é um indicador da saúde financeira. Da mesma maneira que a gente se preocupa com a nossa saúde física, eu faço um exercício, a gente se alimenta bem, se eu estou gripado, se eu tenho algum outro tipo de sintoma, são indicadores que a gente monitora. E o contador, ele é o médico do negócio, ele olha todos os indicadores que a tua empresa tem ou não a saúde financeira boa. Então, será que o meu estoque está muito alto? Será que eu estou conseguindo ter uma margem de lucro boa? Quais são as despesas que estão onerando mais ali? Tá? Eu estou com um endividamento muito alto? Se eu estou com um endividamento muito alto, a gente tem algumas coisas que chamam-se índices, já é um pouco mais específico, mas que impactam, por exemplo, na confiabilidade da empresa participar de uma licitação, ou pode impactar num financiamento que eu vou pegar perante um banco. Se eu estou com o meu balanço mostrando que eu estou endividada, que eu não vou ter condições de pagar, o meu acesso a crédito ele fica restrito, né? E se a gente só descobre isso depois que já passou, é muito complicado. Então é legal, hoje a gente tem um cruzamento de dados muito assertivo da parte da Receita. Quando a gente olha para uma realidade aí de 20, 30 anos atrás, não era tudo tecnologia desse porte. A gente não tinha uma inteligência artificial, bases de dados em nuvens, todas conectadas, municipal, estadual, federal. Hoje não, a gente já tem. Então, assim, a gente tem cruzamentos que o próprio fisco faz do que passa no teu cartão de crédito com o que realmente foi declarado. A gente está vindo para uma reforma tributária que vai ser tudo unificado.
Então, quando a gente traz alguns pontos ali no futuro, né? O split payment, o imposto vai ser recolhido na hora que é feita a venda, não é mais depois. Então, o empresário já vai receber já aquilo deduzido. Então, tudo que for passando ali já é obrigatório estar integrado. A gente tem casos em que o fisco autua, né, a pessoa, referente ao que passou no cartão versus o que ela realmente faturou. Eu vendi 80 mil aqui, mas às vezes eu passei 100 mil no meu cartão. Ah, mas não foi referente àquela venda. A gente tem que se justificar. Para justificar, você tem que ter o balanço bem estruturado e aí você tem que ir lá e mostrar para eles, olha, por exemplo, às vezes você pegou um empréstimo, caiu na tua conta, aquele dinheiro é meu. Não, tá aqui, o balanço, isso foi referente ao empréstimo, não é uma venda. Tudo tem que ser justificado e conciliado. Então, vai desde essa parte, né, do impacto da saúde e da perpetuidade no planejamento, estratégia para reduzir imposto, olhar a precificação, olhar a margem de lucro e a saúde financeira total, quanto o que você vai ter acesso a partir daquilo ali. E assim, voltando à questão até do MEI, né? Das pequenas empresas, né? Em que momento que eu acho que você tem que ter ali, começar a pensar no acompanhamento profissional para essa questão da contabilidade, né? Você contar realmente, tipo assim, não dá para fazer tudo sozinho, porque eu tenho que me preocupar com o andamento do negócio, né? Tem que, como você destacou, eu tenho que organizar tudo para poder vender, porque afinal de contas é isso que vai gerar, né, o lucro, né, para poder fazer os investimentos e crescer, né? Então, a partir desse ponto, assim, em que momento tem que realmente, vamos ter que contar mesmo com essa assessoria, né? Até porque, assim, principalmente falando do MEI, né? Quando ele começa, ainda não tem um fluxo que ele possa, por exemplo, estar contratando, né, uma empresa ou um contador para poder cuidar disso daí, né? Então, como é que pode fazer, né? Também explicar, né, como é que é esse acesso a esse tipo de serviço, para que justamente as pessoas que estejam interessadas em começar, elas possam já começar de uma forma mais, vamos dizer assim, adequada, né? Para não ter, de repente, o negócio crescer e quando vê, vai ter muita coisa para arrumar. Exatamente. Administrativamente falando. Eu acho que a gente entra aí numa esfera também, além dessa, realmente, é um faturamento menor, né? Mas é muito da complexidade. Então, hoje o MEI é um sistema mais simplificado. Então, obviamente, ele é menos complexo para a gente lidar. Todo e qualquer serviço, a gente leva em consideração todas essas quantidades de obrigações, de entregas, de análises. O MEI é menor, então, obviamente, o ticket dele é um ticket menor de pagar, já é algo mais acessível. Mas eu entendo que também vai muito do perfil da pessoa. Por exemplo, a gente tem regras para tirar nota fiscal. A pessoa ela tem que saber emitir uma nota fiscal. Se eu não sei emitir uma nota fiscal, a chance de eu tirar ela errado é alta. Então, talvez ele precise de uma ajuda especializada para aquilo. Eu preciso de uma ajuda para me acompanhar financeiramente porque eu não consigo. A gente tem alternativas. Existem planilhas de Excel que já vêm meio que pré-prontas. A gente tem programas de controle de fluxo de caixa, a gente tem programas gratuitos, inclusive, e a gente tem também alternativas pagas. Vai muito do perfil do que a pessoa quer de entregar. Mas a gente tem opções que ele consegue usar a favor dele e que ele consegue, assim, de maneira gratuita. Claro, tem o tempo que vai dedicar. Sim. Se a pessoa se dedicar ali para colocar, eu vou controlar o meu caixa certinho, tudo que eu comprei, tudo que eu vendi, o quanto que eu estou gastando, para eu entender quando ela consegue. Mas, de novo, aptidão. Tem gente que gosta disso, outras pessoas já não. Tem gente que tem dificuldade nesse campo, mas muita facilidade na venda ou em outro tipo de serviço. Então, eu entendo que seja muito, é aquilo que eu te falei, é muito particular, é muito do perfil da pessoa. Não faz sentido eu querer te colocar uma coisa que às vezes você vai dar conta de fazer por conta, que vai ser melhor, que você vai conseguir crescer mais ali, para depois a gente poder sim fechar uma parceria em um serviço que ele vai agregar mais para os dois lados. Mas se eu vejo que é algo que talvez você não tenha acesso, você não tenha tempo, aí faz sentido você já ter essa assessoria. De qualquer forma, é interessante ter essa orientação para não deixar passar nada, né? Qual que é a minha regularidade? O que eu tenho que ir lá na prefeitura fazer? O que eu tenho que ir, às vezes, num fórum, na vigilância? Onde eu vou? Aí entra a assessoria.
Então, a gente tem órgãos também, né, que trazem orientações. Muitos dos pequenos, eu gosto muito das coisas que o Sebrae trabalha, por exemplo. A gente tem o Sebrae, tem outras instituições também que trazem muito conteúdo, que trazem esse apoio, né, na gestão, essa orientação. E aí, nessas outras partes também que não tem, que é muita parte do escritório de contabilidade. Que a gente lida com essa parte de regularização da empresa todos os dias, né? Empresas e pessoas físicas. Então, eu acho que é muito do momento de cada um. Mas, de qualquer forma, abriu meu negócio, imprescindível ter um controle do fluxo de caixa. Isso é o que o pessoal fala, né? O caixa é rei. Quem tem caixa consegue seguir o negócio. Não é faturamento. E não necessariamente também o lucro ali. A gente tem um lucro real, né? E tem aquele lucro que a gente acredita que seja o primeiro ali, né? Comprei por 10, vendi por 20, é 10. Não. Então, tem que ter cuidado com essas ilusões. Então, é o seguinte, eu tenho que ter um controle do meu dinheiro. Caixa. A minha empresa sobrevive se eu tenho o meu dinheiro ali. Depois disso, também imprescindível, obrigações fiscais. Não posso correr o risco de uma autuação ali por negligenciar uma obrigação que me era ali devida, natural de um CNPJ. Aí eu tenho também toda essa outra parte de planejamento e gestão da empresa que vem, mas buscar uma orientação, alguém que vai te olhar enquanto indivíduo ali, empresas individualizadas é essencial. Seja de um amigo ali, algum especializado, um escritório aqui, outro que tenha mais afego, mas eu acho que tem que ter. Que seja, às vezes, com uma conversa, a pessoa vai entender se faz sentido ou não. É momento, né? Mas essa assessoria, vamos dizer assim, ela é contínua ou você faz por serviços específicos, né? Como é que funciona? A opção da assessoria contínua, né, mensal. Onde a gente... Assim, é um contrato, né? É como se fosse um contrato recorrente, tal qual as empresas normalmente têm que fechar, né? Que são honorários recorrentes, Sim. Porque a gente tem as obrigações mensais. Então, como a gente tem as obrigações mensais ali, é uma prestação de serviços contínua, prestações mensais e anuais. Mas aí tem essa parte de assessoria. Não, eu quero fechar apenas uma consultoria, eu quero apenas essa assessoria para me orientar. Eu não sei se está no momento de eu crescer ou não. Então, vai tudo dessa parte do momento. O ideal é que seja sempre contínuo. Que nem você falou, eu tenho um controle bom, mas às vezes eu deixo de preencher as coisinhas aqui. Aí, quando eu vejo, eu estourei os meus 81 mil de faturamento, vou ser desenquadrado e nem sei. Então, ou um perigo grande também. Aconteceram casos já, tá? Não necessariamente. Isso é Brasil, tá? Eu sou MEI, beleza. Eu aqui faturo meus 81 mil, bonitinho. Mas, na verdade, eu prestei mais um serviço aqui, outro ali. Eu sei, eu tenho minha maquininha de cartão. No final do frigir dos ovos, eu passei 200 mil na minha máquina de cartão. O fisco pode olhar isso, pode também vir atrás. Então, assim, a gente tem muitos riscos. Se eu não tenho o meu negócio, o controle fechado certinho, porque às vezes a pessoa nem sabe que ela passou isso tudo. Na cabeça dela, ela passou uns 89 mil, 90 mil e foi, né, entrou dinheiro, saiu dinheiro, investe aqui, investe ali. Não tem o controle, não sabe para onde está indo o dinheiro. Então, o ideal é sempre ter um acompanhamento contínuo. Às vezes, não, beleza, eu estou iniciando, tá aqui, né, o marido está começando, a esposa vai tocar essa parte, a mulher é empresária, vai ali, uma amiga vai trocar. Então, às vezes tem pessoas que conseguem ir fazendo isso por si ali, mas a parte fiscal, a parte dessa outra parte, é interessante que sejam pessoas especializadas. Sim. E aí a empresa vai nascendo daí, né? E assim, para a gente ir encerrando nosso papo, né? Quais são as práticas que você considera como essenciais para os empreendedores e para as empresas, né? Para que elas tenham a saúde financeira e tributária em dia? Perfeito. A gente tem toda a questão de planejamento. Planejamento é essencial quando a gente fala, né? Tanto de um planejamento tributário, financeiro, de gestão. A gente tem que saber comprar bem e vender bem, né? A gente tem o que a gente chama de ciclo de caixa, ciclo de estoque, toda aquela parte que é do momento em que o dinheiro entra na minha empresa até o momento que eu tenho que pagar. Então, assim, se eu recebo normalmente, o que é uma prática que às vezes acaba muito com o caixa das empresas, né? Eu vendo normalmente ali com um prazo de média de recebimento de 180 dias, mas eu compro tudo com prazo de 30 dias. A conta, para que você saia do vermelho, ela vai demorar ali também. Então, assim, planejamento tributário, regime, atividades corretas,
enquadramento correto da atividade, regime, o tipo de descrição, né, se eu tenho alguma vantagem ou não, planejamento financeiro, normalmente, né, o caixa é rei. Então, se eu não tenho um planejamento financeiro e controle, uma coisa é eu me planejar, a outra coisa é eu controlar o que entra, o que sai. Então, às vezes a gente brinca, tem que ter. O fluxo de caixa é o principal indicador que a empresa pode ter. Por exemplo, se eu te perguntar hoje, beleza, a partir de amanhã você não vende mais nada. Você vai passar um mês sem vender. Quantos dias a tua empresa sobrevive? Você consegue passar quantos dias sem vender nada? 10? 20? E a tua empresa ela ainda vai se manter? Ou se você ficar uma semana sem entrar um cliente e vender ali, sua empresa quebra? Como eu sei isso? Com fluxo de caixa. Eu sei sempre o que entra, o que eu tenho a receber, quando eu tenho a receber. O que sai, quando vai sair e o quanto eu consigo sobreviver ali com esse cenário que eu tenho hoje, melhorando ou piorando. Então, controle de caixa, assessoria especializada, para poder saber interpretar esses resultados. Se a gente não tem os dados, eu lanço ali, mas eu não consigo interpretar, também não adianta muita coisa. Então, planejamento financeiro e controle, não só planejamento e controle dessa parte tributária e fiscal. Eu entendo muito também essa parte da gestão, né? A minha gestão de ativos, de pessoas, de estoque, posicionamento de mercado. E a gente tem todas essas opções também, conteúdo online, tem muita gente que traz tudo isso para o empresário se posicionar da maneira correta. E ter muito claro aonde quer chegar. Eu preciso saber qual é o tamanho que eu quero ser. A partir do momento que eu sei qual é o tamanho do que eu quero ser, eu começo a me comportar como empresário daquele porte. Não interessa. Hoje eu faturo 5 mil, mas eu sei que eu quero ser uma empresa que fatura 50 mil no mês. Eu não posso esperar as coisas acontecerem para que no futuro, se tudo der certo, eu vou, não. Eu preciso me comportar como se eu já ganhasse aqueles 50 para buscar aquele valor. Porque hoje eu estou no pouco, então eu só vou deixar para me controlar quando eu estiver no muito lá. Eu não vou ter, às vezes eu quero chegar ali em 2, 3 anos, talvez eu não consiga, justamente por não ter o controle que eu estava esperando ter quando crescesse. Então é isso, é planejar, controlar e se atualizar, né? Ter pessoas especializadas e buscar conteúdo para aplicar na prática. Tá certo. Então ficam aí as dicas, né, da Bruna. Eu agradeço, né, ela por ter cedido aqui um tempo para conversar com a gente sobre essas questões, né, principalmente porque, reforçando o que eu falei no início, o nosso podcast ele tem esse contato com muitas dessas pessoas que têm negócios, né, que prestam serviços, enfim, que atuam nos diferentes ramos aqui em Xinguara. E esses temas, né, conversam perfeitamente, né, com essas questões, né? E agradecer porque, assim, já tem tempo que eu estou tentando trazer a Bruna aqui para conversar com a gente no podcast. Conseguimos. Exatamente, né? Então, por isso que realmente fica o meu agradecimento por você ter atendido aí ao nosso pedido. E eu queria deixar o espaço para você divulgar, né? Já que você atua aqui dentro da Visão Contábil, né? As pessoas que tem interesse de estar realmente recebendo essas orientações, né, mais individualizadas, né? Você deixar aí os contatos, como podem, enfim, começar, né, a ir atrás dessas informações, dessa assessoria, né, para começar aí o seu negócio ou, né, tornar o seu negócio sustentável, né? Que Exato. Não tenha problemas aí mais para frente, que consiga seguir de forma saudável, né? Uhum. Então, deixa aí o espaço para você. Eu quero agradecer de novo no espaço, tanto pela entrevista, é um assunto muito legal para a gente abordar, e para trazer aqui também, né, para todos. Então, o escritório aqui, a gente está há 44 anos já de mercado aqui em Xinguara, até antes de a cidade ser emancipada. A gente fica aqui na Rua Brasil, mas hoje a gente tem um mundo digital, então dá para atender online também. A gente consegue ter clientes de outros estados até, então a gente tem... Então, assim, a gente está aqui disponível em outras cidades, a gente atende muito da região. Então, assim, a gente está disponível aqui para entender a realidade e montar esse planejamento personalizado.
E hoje a gente está, o escritório, né, não sendo mais apenas um escritório de contabilidade tradicional, a gente está vindo justamente para levar essa noção do ecossistema de soluções. Porque hoje a gente está numa realidade completamente diferente. A gente tem essa parte de se preparar para a reforma tributária, que são as empresas que já têm que começar, já está aí, a partir do ano que vem já começam apurações assistidas. E a gente tem toda essa parte hoje, que é um serviço novo também que o escritório trouxe a partir desse ano, que é a parte da terceirização financeira, que é justamente, se eu não conheço alguém, eu não consigo treinar alguém, eu não posso fazer esse controle do financeiro, contas a pagar, contas a receber, preciso de alguém para me conciliar, ou contra a parte personalizada, né? O que a pessoa realmente não conseguir. A gente tem também essa parte, então a gente já tem uma célula separada apenas para suporte financeiro, terceirização da mão de obra financeira, e a gente tem o contábil, que é toda essa parte, o contábil, um fiscal e um departamento pessoal, e o que a gente chama de legal e societário, que é muito, né? A empresa vem com esses embaraços e a gente tem que regularizar ela, deixa ela redondinha e passa para cada um dos departamentos. Então, a gente está aí com mais de 44 anos, são 25 pessoas no nosso quadro de funcionários aí. Atualização constante, a gente tem essas soluções customizadas para o que precisar. Então, entre em contato conosco, eu vou pedir para ele deixar aí, né, marcar o nosso Instagram. Isso, vou colocar na tela o Instagram e o número de contato. Telefone, nosso número de contato aqui. Perfeito. Mas é agradecer e o que precisar, tá, William? Conte conosco. Eu que agradeço mais uma vez, né? E você que está nos acompanhando pelo YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, curta esse vídeo, compartilhe para ajudar a espalhar a mensagem, né? Para pessoas que têm o interesse de estar por dentro dessas informações, certo? Siga também @Radar Xinguara no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades, os cortes dos episódios, né, com os trechos aí mais importantes, né, das nossas conversas, e vai acompanhando, né, todo o nosso conteúdo. Eu agradeço mais uma vez pela audiência e até breve. Até mais, pessoal. Obrigada.